Destino é o 5º episódio da nova série de Fiona e Cake, que além de manter a qualidade, eles conseguiram fazer que a cada episódio o desenho ficasse cada vez mais legal. Se você ainda não assistiu meu último vídeo, vai lá e assista. E terminamos no momento em que a Fiona, o Cake e o Simon usam o controle do prisma para fugir do escaravelho e acabam em um mundo desconhecido. E no vídeo anterior eu também tinha teorizado que esse novo mundo poderia ser Farm World, e acabou que eu estava certo nessa minha teoria. Um episódio completo mostrando como ficou o mundo de Farm World depois de ter passado mais de uma década da visita do Finn àquele mundo. Então eu acho válido trazer um resumo de como esse universo foi criado, o que aconteceu, pra gente refrescar a memória do que realmente aconteceu com Farm World. E tudo começa no final da 4ª temporada e início da 5ª, quando eles seguem o Lich até a Sala do Tempo, e para consertar o desejo da extinção de todo o multiverso feito pelo Lich, o Finn deseja com que o Lich nunca tivesse existido. Porém, isso acaba acarretando na criação de um novo universo, onde o Simon, com seus poderes de gelo, deteu a explosão da coroa e fez o mundo passar por uma era do gelo durante séculos, criando assim um futuro onde a magia não existia. O Finn era um garoto pobre, filho de fazendeiros, e ainda tinha um irmão. Até que um dia ele encontra em uma caverna o corpo do Simon segurando a bomba e ainda usando a sua coroa, que estava sendo protegida pela Marceline, que no caso continuava sendo uma meio demônio, e por isso ela viveu durante tantos anos, mas ela não era uma vampira, então ela não continuou sendo jovem. O Finn então acaba roubando a coroa para conseguir pagar a dívida dos seus pais com a trupe do destino, que era basicamente uns valentões que mandavam em tudo por ali na força da violência, só que eles acabam roubando a mula da família do Finn, e para salvá-la ele acaba usando a coroa, que rapidamente o consome com os poderes do gelo e da neve e começa a levar o Finn à loucura. E por isso ele acaba sem querer fazendo com que a bomba explodisse e liberasse mais uma vez o espírito do Lich naquela realidade. E ele acaba possuindo o Jake, que nessa realidade não era mágico nem nada, era apenas um cachorro comum. Só que o Jake, que continuava na sala do prisma, assiste tudo aquilo que estava acontecendo e tenta fazer um contra-desejo com a ajuda do prisma para resolver toda essa loucura. Isso parecia ter funcionado, mas aquela realidade continuava uma bagunça. E por isso o prisma acaba chamando o Finn e o Jake mais uma vez, agora em um episódio lá da 7ª temporada, e mandam eles em uma missão para deter o Ice Finn com o Lich, que estavam usando o Enchiridion daquela realidade junto com as joias e o Billy para abrir um portal no multiverso onde o Lich conseguiria se multiplicar e destruir todos eles. Então o Finn e o Jake intervém nisso, o braço de grama do Finn acaba cortando a mão do Lich, que cai dentro do portal e se multiplica, mas eles conseguem fechar o portal, trazer o Ice Finn de volta à lucidez por um tempo, e os dois juntos usam a arma que o Prismo deu para derrotar o Lich. E por fim o Prismo faz uma edição naquela realidade para que a coroa explodisse junto com a explosão da bomba. Dessa forma o fim daquela realidade volta ao normal e todos que o Ice Finn congelou começam a descongelar e as coisas voltariam a ser como antes. Porém, como vamos ver nesse episódio, a maldição da coroa continuou atormentando a mente do Finn mesmo depois de tantos anos. E o episódio começa exatamente com o flashback do Ice Finn, de quando ele caçava os humanos, os congelavam para fazer aquela parede que vemos no episódio crossover. Enfim, o episódio começa da onde parou o último, com o Simon explicando todo o seu plano de conseguir a coroa, voltar a ser mágico, o mundo da Fiona seria mágico novamente, e eu acredito que ele topou fazer isso porque ele vê de alguma forma a coroa como meio de talvez conseguir fazer um outro ritual para conseguir trazer a Beth de volta. E a Fiona acaba dormindo do nada, algo que eu me perguntei até quando ela iria aguentar, afinal desde quando a Cake desapareceu ela não dormiu por nenhum segundo. E quando ela levanta eles vão atrás de uma biblioteca, o Simon troca suas roupas com um espantalho,
que ironicamente é um espantalho inspirado no Ice Finn, e a Cake acaba manchando a roupa da Fiona e ela tira ela mesmo, colocando diversos outros acessórios desse mundo pós-apocalíptico, o que eu amei por dar uma personalidade mais autêntica para Fiona. Enquanto isso, na sala do tempo, o Escaravelho consegue prender o Prismo e começa a mexer no sistema do cubo para conseguir encontrar o Simon, a Fiona e a Cake. E quando eles finalmente chegam na cidade com os humanos, eu achei muito legal o conceito visual que eles utilizaram. Afinal, as roupas são um pouco parecidas com o que os humanos usam em Yu, com todos esses acessórios malucos pendurados na cabeça, um monte de coisa aleatória, mas nesse caso com uma pegada muito mais pós-apocalíptica Mad Max. E é claro que o Big Destiny e a Gangue do Destino continuariam mandando em tudo por ali, da mesma forma que eles faziam antigamente. E também podemos ver alguns personagens, como o Crunch, a Princesa Jujuba, a Princesa Caroço, que nesse mundo é uma ovelha, e também o próprio Gancinho Vizinho, esse que a gente já tinha conhecido antes, que continua sendo um grande pilantra, enganando a Fiona dizendo que ele tinha coroa, mas não passava de um pedaço de papel. A Cake fica brava e destrói tudo, chamando a atenção da Gangue do Destino, mas eles acabam sendo salvos pelo Jay, um dos 5 filhos que o Finn teve nessa realidade, sendo ele e a Bonnie filhos que também apareceram no mundo de Puhoi, aquele mundo de travesseiro em que o Finn acaba tendo uma vida inteira e também tendo 2 filhos. Só que nesse mundo o Finn acabaria tendo 5 filhos, sendo que 3 deles nós não sabemos o nome, e aí que entra a teoria de quem seria a mãe dessas crianças. Afinal, eles acabam revelando que ela já morreu, e eles usam uma panela de sopa que ela começou e vão adicionando ali alimentos, e é uma sopa que nunca acaba. E eu achei esse elemento muito fantástico, sendo a forma que eles encontraram de manter a memória da sua mãe muito viva ali. No mundo de Puhoi, ela era uma mulher chamada Roseline, porém nós podemos ver que um dos filhos do Finn é ruivo e tem os olhos verdes, exatamente como o Hunter, que é a versão alternativa da Maga Caçadora, fazendo mais sentido pra mim então que nesse mundo ele se casou com uma versão alternativa da Maga Caçadora. E quando eles finalmente chegam na casa do Finn, eu acredito que é uma versão reconstruída da casa dos pais dele que a Gangue do Destino colocou fogo. Podemos ver que ele usou pedaços de várias outras madeiras e até mesmo vitrais de igrejas, o que ficou muito bonito. E sim, ele continua usando o seu chapéu, e aqui podemos ver como o ambiente e as coisas que ele viveu moldaram a sua personalidade. Afinal, podemos fazer uma comparação direta aqui. Finn do mundo de Yu e esse Finn de Farm World, eles têm a mesma idade. Porém, enquanto o Finn de Yu se tornou um adulto que é extremamente aventureiro, só que ao mesmo tempo ele é mais brincalhão, não leva as coisas muito a sério, esse Finn aqui é o completo oposto. Ele tem a personalidade igual do Joel de The Last of Us, alguém que viveu uma vida muito difícil e se tornou uma pessoa que não fala muito, extremamente protetora e sobrevivente. Ele então acaba acolhendo a Fiona, o Simon e a Cake. E o que eu posso dizer desse Jake? Ele deve ter, sei lá, pelo menos uns 16 anos. E eu nunca fiquei tão emocionado de ver um cachorrinho velhinho dessa forma. Eles então começam a tomar a sopa e o Finn descobre que o objetivo deles é conseguir a coroa mágica, e isso deixa ele extremamente bravo. Afinal, podemos ver logo depois que a loucura da coroa continua o atormentando em sua mente. De qualquer forma, o Jay leva eles até uma cratera que seu pai falou uma vez, que foi exatamente onde a bomba do Lich explodiu e aparentemente acabou destruindo a coroa, sobrando apenas uma das joias que o Jay encontrou e deu de presente para a Little Destiny, que era sua crush, e desde então eles continuaram se vendo. E nessa noite o próprio Big Destiny acaba descobrindo isso, começando uma luta contra sua própria filha, e o Finn aparece com um lança-chamas
botando terror em todos eles, até que o próprio Escaravelho aparece. O Finn tenta lutar contra ele, mas acaba sendo derrotado em uma cena que eu nem quero pensar o que aconteceu com ele. Se nessa cena o Finn morreu, eu acho que isso foi extremamente desnecessário de verdade, cara. Pra que isso? E por fim, quando eles conseguem usar o controle remoto, o Escaravelho consegue tocar neles e ir junto para a próxima realidade, que será assunto para o próximo vídeo, na análise do episódio 6 dessa série maravilhosa. Então se vocês estão gostando dessas análises, deixe o seu like nesse vídeo e ative o sininho aí para acompanhar essa série de vídeos. Teremos mais 5 episódios dessa série para falar e com certeza muita coisa legal vai ser revelada e eu tô muito ansioso para tudo isso. Então é isso, pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo até agora, aquele grande beijo no seu coração de melão e tchau!